Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Seichonoye, o modo feliz de viver. A relação entre a mente consciente e subconsciente podem determinar os rumos do nosso destino. Esse é o tema de hoje da palestra do preletor Heitor Miyazaki. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Compreender a estrutura da mente e como ela funciona pode fazer toda a diferença. A relação entre as mentes consciente e subconsciente. Este é o tema da palestra do preletor Heitor Miyazaki. Aqui é o lar do Progredir Infinito. Seichonoye já define na sua primeira declaração iluminadora que transcende todo o sectarismo religioso. O que significa isso? Sectarismo religioso vem da palavra secção, divisão. E a Seichonoye transcende toda qualquer divisão religiosa. Seichonoye não fica criando antagonismo, não fica falando, não fica criticando, ela respeita todas as religiões. E Seichonoye, ela é diferente, não é seita, né? Se alguém disser que Seichonoye é seita, não aceita, não é seita. E Seichonoye é diferente porque de Buda veio o budismo, de Cristo veio o cristianismo, de Shinto o shintoísmo, espiritismo, de Corinthians corintianismo. Então, esse sufixo ismo significa que ela seja uma ramificação. E Seichonoye não é Seichonoyeísmo. É como se houvesse um salão onde tivessem várias portas e cada pessoa se identificasse como a porta. Onde houvesse um letreiro com os dizeres cristãos, evangélicos, católicos, todos os cristãos, então os cristãos entrariam por essa porta. Onde houvesse uma porta budista, não importa que seita que ela seja do budismo, que o budismo tem muitas seitas, ela entraria por essa porta. Onde houvesse espíritas, os espíritas entrariam por ela. Seja ela de candomblé, seja ela kardecista, seja ela de qual linha for do espiritismo. E aqui dentro, onde todos se encontram, é Seichonoye. Então, Seichonoye tem um ensinamento muito vasto, muito abrangente. Inclusive, agora falarei um pouco também sobre a nossa mente consciente e o nosso subconsciente. E o nosso consciente, a nossa mente, a Seichonoye fala muito sobre a parte da mente consciente e subconsciente, porque é o ponto importante do nosso dia a dia, a nossa mente, o nosso comportamento. E na realidade, tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, e sobre isso, Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Será que você se conhece? Será que nós nos conhecemos? Todos os anseios, todas as frustrações,
decepções, angústias, desejos frustrados, ódio, mágoa, rancor, tudo aquilo que você um dia vivenciou e que está no seu subconsciente. Na realidade, tudo aquilo que está no nosso subconsciente, um dia ele passou pelo consciente. E o nosso consciente, ele é muito pequeno em relação ao subconsciente. A parte que pensa, a parte que raciocina, a parte que faz o planejamento. O que é que vocês vão fazer amanhã? De manhã? Já pensaram? E depois da manhã, o que vocês vão fazer? Domingo, que hora que vocês vão acordar? Não fique pensando em fazer papel de urso, acordar 1h da tarde, pensando que vai descansar, que está com sono atrasado. Isso não existe, viu? Não existe sono atrasado. Se sono atrasado existisse, Tomás Alva Edison, professor Masaharu Taniguchi, Michelangelo, eles teriam que reencarnar só para ficar dormindo. Não existe sono atrasado. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica pensando que, hipnotizada pelas palavras que tem que dormir 8 horas e acha que tem que dormir, mas não é assim. Mas voltando à parte do consciente. Se você olhar um iceberg, a parte superficial, a parte supérflua, a parte que fica fora da água, do iceberg, do grande bloco de gelo, é a parte do consciente. Então eu perguntei, o que vocês vão fazer amanhã, o que vocês vão fazer depois da manhã? Vocês começaram a pensar. Essa parte da mente que começou a pensar, que começou a planejar, é o consciente. Mas o que é que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade? O que é que aconteceu quando você foi a primeira vez na escola? Você lembra? Como que foi o seu Natal na sua infância? Você lembra? Quando a professora mandava você fazer um desenho de uma casa, como é que você desenhava a casa? Como que foi a sua primeira professora? Você lembra? Lembra, né? Muitas coisas começaram a vir à tona. Começaram a vir à tona porque está registrado no seu subconsciente. Mas, e coisas fatos que você esqueceu, mas que está no subconsciente? Embora o consciente tenha esquecido, o subconsciente não esqueceu. E sobre esse aspecto, sobre esse detalhe, Frank Capra, que foi um grande psiquiatra, ele é da linha freudiana, ele mencionou que o subconsciente corresponde a um porão. E o que você guarda no porão? Quando você vai no porão da sua casa, algumas não tem porão, né? Quem mora em apartamento não tem. É o vizinho de baixo que é o seu porão. Mas quem tem porão e vai ao porão da sua casa, o que você encontra lá no porão? Encontra o quê? Monte de treco, né? Monte de coisas. E da mesma forma, quantas coisas que nós trazemos no subconsciente que você não lembra e que você acha que já esqueceu, já apagou, já acabou, que não tem. Às vezes nós martelamos muito sobre a importância de amar papai e mamãe. E às vezes nós, normalmente nós ouvimos, não, eu amo papai, eu amo mamãe. E na realidade, muitas pessoas pensam que amam de verdade, mas não estão amando de verdade. Quando você teme, quem tem medo do papai ainda, porque papai era muito severo, tem medo da mamãe porque a mamãe era muito severa, ela não consegue amar verdadeiramente. Quando você tem medo, você tem respeito, ou você tem medo de apanhar, né? Mas, da mesma forma, uma criança que é calada, que é quietinha, que fica no seu lugarzinho, não significa que seja uma criança muito bem educada. E muitos pais se vangloriam disso. Meu filho é quietinho, ele fica bonzinho. Mas não significa que ele foi bem educado. Ele não faz bagunça porque ele tem medo de apanhar. Então não significa que ele esteja muito bem comportado. Mas voltando ao nosso subconsciente. Uma ocasião, Breuer, ele era um amigo também psicanalista, amigo de Freud, mandou uma carta, que naquele tempo não tinha celular, naquele tempo não tinha telefone, e mandou uma carta para o Freud e disse: Freud, tive uma grande descoberta. Estava fazendo uma terapia com uma senhora que não conseguia beber água. E mencionou que ela tinha problema sério, porque cada vez que levava água, o copo d'água até a boca, sentia um nó na garganta e a água não descia. E para suprir a água que ela não bebia, ela comia frutas.
Mas Breuer, fazendo a terapia e procurando extrair do seu subconsciente onde é que estava o conflito, porque aquilo não era problema médico, ela, a princípio, também foi muito resistente, mas pouco a pouco começou a falar fatos, coisas que estavam adormecidos no seu subconsciente. Até que narrou uma história, um fato que aconteceu, de uma senhora, quando foi na casa dela visitá-la, no momento que ela estava adentrando a casa com a visita, uma senhora da alta sociedade, ela viu o cachorro dela tomando água no copo que estava sobre a mesa. Então, naquele momento, para ela não fazer escândalo, para não gritar, para não fazer um papelão, simplesmente reprimiu aquele desejo de gritar, de agredir o cachorro. Mas aquela vontade ficou no inconsciente dela. Mas ela não soltou. O tempo passou, mas ela esqueceu. Da mesma forma, muitas pessoas falam, eu perdoei papai, perdoei mamãe, mas não perdoou ainda, de verdade. Tem muitas coisas que estão lá guardadas no seu inconsciente que você não lembra. E até que, quando veio à tona toda essa lembrança, acabou o problema dela. Porque todas as vezes que ela pegava num copo d'água, o inconsciente associava aquele momento que ela teve de ódio, de raiva do cachorro, por isso que ela não conseguia beber água. Quando o conflito veio à tona, acabou o problema. E Breuer, fazendo toda uma explicação, desapareceu o problema. Então, quantas coisas que você não guarda dentro de você e que são obstáculos que você mesmo está criando. Você mesmo está criando. E você segura um caminhão de problemas e não consegue soltar o problema. O homem culpa a Deus, mas a culpa não é de Deus. Não é verdade? Às vezes a pessoa fica criando problemas, mas o problema não é de Deus quem criou. Deus não criou o problema disso. O mundo de Deus, Deus é perfeito. Deus é amor absoluto. Amor absoluto. Às vezes a gente vê a pessoa rezando, Deus, tenha piedade, tenha compaixão de mim, tenha dó de mim, Deus, né? Perdoe-me. Olha, antes da pessoa pedir, Deus já perdoou. Ele é amor absoluto. Se Cristo disse, Deus manda chuva para o justo e para o injusto, entendamos, Ele não julga ninguém. Concorda ou sem concorda? Não é verdade? Ele não julga ninguém. Mas as coisas começam a dar errado, porque é o próprio homem quem julga a si próprio. Imagine você, analise uma pessoa, um marginal, como que a sociedade vê. Uma pessoa faz uma coisa errada, a pessoa julga o indivíduo, concorda? Julga, condena, e se for num país que tem pena de morte, destrói. Concorda? Julga, condena e destrói. Não é isso? E se for você mesmo essa pessoa? Você vai se julgar, você vai se autocondenar e você vai se autodestruir. É isso que as pessoas estão fazendo, né? As pessoas falam, mas por que eu tenho tanto azar? Mas Deus não criou o azar. Mas de onde veio o azar? Ora, primeiro detalhe. Existe a lei da semelhança. Tem gente que fala, por que eu tenho má circulação sanguínea? Porque você não ri. Por que tem mau hálito? Porque não ri. Varizes, porque não ri. Água parada apodrece. Por isso que vem um bafo de onça, né? Gente, quando você ri, você move músculos e mais músculos, rejuvenesce, massageia o coração. Em Cuiabá, num curso de dirigentes, uma vez, isso faz 15 anos atrás, estava dando aula lá, fiz vários grupos de 10 pessoas e disse assim, vamos fazer um torneio para ver qual é o grupo que vai rir mais. Que a Seitonê fala sobre a importância do riso, que um dia o mestre citou isso há 70 anos atrás, que um dia alguém iria curar através do riso, e hoje existem vários casos assim, né? E lá em Cuiabá, o grupo que ganhou, que riu mais, estava a preletora Mércia. E ela estava com um problema, ela estava com
taquicardia. E o grupo dela ganhou, mas ela procurava rir com o máximo, deu de tudo para rir. Quando terminou o treino, um campeonatinho, na verdade não tinha troféu, não tinha nada, né? Mas era só para motivar o pessoal, ela ficou curada do coração. Então veja a importância de você rir. Além disso, o riso traz benefícios, din-din, né? Quem tem comércio, fala que o comércio está mal, começa a rir. Comece a sorrir também. Mas não é só na loja que você tem que sorrir. Sorrir em casa. Tem gente que não sorri em casa. Em casa é um túmulo. Quando briga, fica uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses sem conversar um com o outro. E não quer dar braço a torcer. Pensa que está ganhando troféu. Não está ganhando nada. Está ganhando troféu de idiotice, de orgulho, de ego, de teimosia. Não é verdade? Então, vamos lá. E aqui, se Deus tivesse criado o mal, esse mal nunca haveria de desaparecer, pois eliminá-lo seria o mesmo que contrariar a vontade de Deus. Mas o que nós temos que fazer, né? Nós temos que compreender que Deus não criou nada de mal. E aí você começa a pensar, mas a minha vida não está bem. Tantas coisas que eu estou me enrolado, as coisas não estão indo bem, preciso melhorar a vida, preciso melhorar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E as coisas continuam. Então, o que você tem que fazer? Para onde você está olhando constantemente? Para os seus problemas. Nessa hora que você tem que fazer. Você já tentou todas as formas, todos os recursos, não conseguiu. Segurou um caminhão de problemas e não resolveu o problema. Meu amigo, deixe o problema de lado, volte-se para Deus. E o que é que Cristo disse? Ora-te no quarto em silêncio, né? Pai nosso que estás no céu. Volva a mente, faz oração, Pai nosso que estás no céu. Veja o mundo de Deus, feche os olhos carnais e abra os olhos espirituais e veja o mundo de Deus. O céu, como que é o céu? Será que o céu tem problemas, miséria, sofrimento, doença? Nada disso. Não existe isso. E mastigue, assimile, entenda, sinta a oração Pai Nosso. Medite a oração Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Vossa vontade. Você não resolveu os problemas até agora, porque a vontade que você estava querendo não era de Deus, não era vossa vontade, Pai que está no céu, mas era a vontade do seu ego. E às vezes com o ego você não resolve o seu problema, ao contrário, você complica o problema. É por causa do ego que surgem os conflitos. Pode reparar, onde tem desarmonia, o ego está presente, pode reparar, né? Onde tem pessoas insuportáveis, o ego está presente, só fala nele, que ele é o melhor, quer rebaixar o outro, quer diminuir, quer discriminar, é o ego que está presente, concorda? Então, continuando aqui, ele diz o seguinte: a mente que vive preocupada porque a cura está demorando é uma mente que prende a doença e não solta, então ela está preocupada, e preocupação é a mente que prende, então na verdade ela está ocupada, ela está presa ao problema, presa só olhando o problema, olhando, aí não vai curar nunca, não vai se curar nunca. Ora, se Cristo deixou bem claro, se você está diante do altar para fazer uma oferenda e te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda de lado, vai lá fazer as pazes, depois você venha aqui diante do altar. Isso significa que não adianta você rezar para Deus se você está com a mente suja de ódio, suja de mágoa. Né? Como que nós poderemos, se você vai receber uma visita na sua casa, você vai providenciar a limpeza da sua casa. E como que nós poderemos receber a visita de Deus no nosso coração com o coração sujo de mágoa, de ódio? Se Deus é amor, Ele não vai entrar nessa casa. Ele não vai estar presente na sua vida. Mas, então, quem é que está criando o problema? Não é o ego, não
não é o desejo de vingança. Por isso que nós temos que aprender. Seja feita a vossa vontade, aprenda. Se alguém pedir para dar 1000 passos, dê outros 2000, bateu na face esquerda, dê à direita. Não resistais ao mal. É o momento das pessoas entenderem que cristianismo, o verdadeiro cristão, não é porque fala bonito, porque carrega crucifixo, não. O verdadeiro cristão é aquele que segue o cristianismo, né? Então, como verdadeiros cristãos, basta simplesmente praticar. Não é imitar, é praticar. Por isso, as coisas são mais fáceis, né? O ser humano, quando entenderem verdadeiramente, por isso que na Seitonoye acontecem tantos milagres, porque as palavras da verdade, e a verdade liberta, disse Cristo, são ditas em palavras atuais, as pessoas entendem, assimilam e praticam no seu dia a dia. Concorda? Por isso, é para momentos assim, pensar que o homem tem que ficar sofrendo, não é o caminho, não é esse o caminho. Nós temos que viver de uma forma natural. Ria sempre que puder. Aí Cristo disse, bem-aventurados que choram porque serão consolados. E a pessoa falou, agora estou entre a cruz e a espada, rio ou choro? Muito bem. Na hora que você faz uma autorreflexão, na hora que você faz uma autoanálise, você começa a compreender. Como é o caso de uma senhora, o professor, isso aconteceu no Japão, o professor Watanabe tinha terminado uma palestra e falou sobre a harmonia conjugal. Falou sobre a harmonia conjugal, e nisso ele estava numa salinha, e ela entrou e falou, professor, me perdoe. Meu marido está morrendo, está com problema de uma infecção urinária, um problema de rim, não sei o que, está à beira da morte, me perdoe, eu estava errada. E ele falou, você tem que perdoar para ele, pedir perdão para ele, não para mim. Não para mim. E do outro lado, o marido estava lá no hospital e recebeu a visita de uma pessoa, um amigo dele que era da Seitonoye. Falou, você está com um problema urinário, problema do rim, não sei o que, tal, bexiga, infeccionou, você tem que perdoar sua esposa. Ele ficou bravo. O que? Não fala essas coisas, você vem aqui para me visitar e fala essas coisas, não quero mais saber de Seitonoye. Aí o amigo foi embora, né? Mas na hora que o amigo foi embora, ele começou a pensar, ele tem razão, eu nunca me dei bem com a minha mulher, já que estou morrendo, o médico falou que eu não tenho muito tempo de vida, então pelo menos eu quero morrer em harmonia com ela. Pensando bem, ela foi uma esposa maravilhosa, o que eu estou contando está no livro Lições para o Cotidiano. Ela foi uma pessoa maravilhosa, prestativa, eu que fui sempre turrão, teimoso, não sei o quê, e começou a fazer uma autorreflexão. A esposa do outro lado estava ouvindo a palestra, e na hora que ela estava ouvindo a palestra, começou a fazer uma autorreflexão também, e chegou à conclusão, eu estava errada. Quando a pessoa começa a fazer uma autoanálise e vê os pontos errados do seu comportamento, é esse momento que ela está tirando o eu que não é o verdadeiro. O eu ranzinza, o eu teimoso, o eu complicado, o eu vingativo. Esse eu é falso. Então nessa hora está chorando o falso eu. Quando fala em chorar, você deixa as lágrimas rolarem, saírem. Então da mesma forma, quando fala chorar o falso eu, você está pondo para fora o falso, o eu que Deus não criou. O eu que Deus criou é o reino de Deus que está dentro de nós, a natureza divina. É o homem, imagem e semelhança de Deus. Esse é o eu verdadeiro. Como as mentes se comunicam, na hora que a esposa chegou à conclusão, eu estava errada, vou pedir, e o professor falou, você tem que pedir perdão para o seu esposo. No momento que ela estava chegando a essa conclusão, o marido captou todo o pensamento dela, todo o sentimento da esposa, e disse, quando ela vier aqui, eu vou pedir perdão para ela. Aí quando a esposa entrou no hospital, ele queria pedir perdão e ela também queria pedir perdão. E ela se ajoelhou na cama, do lado da cama, e falou, querido, me perdoe. Me perdoe. E aí ele, não, me perdoe. Aí está a verdadeira reconciliação, quando houver recíproco perdão, recíproco agradecer, esse chorar o falso eu, aconteceu a verdadeira reconciliação. E nisso aconteceu também o milagre, porque aquela infecção, no dia seguinte, já havia desaparecido. Então, onde existe amor, Deus está presente. Vamos agora para o nosso momento de oração. Deus é alegria eterna.
Deus criou todas as coisas com mente alegre. Por isso, o universo está repleto de alegria. A onda mental de alegria de Deus pulsa no meu coração e o sangue circula bem por todo o corpo. Por isso, procuro sempre criar ondas de alegria. Muito obrigado!